Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nosso amor precisa ir além das palavras. Jesus precisa estar presente em nossas vidas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós pensamos que o amor é o encontro de duas pessoas, é o afeto que um expressa pelo outro, mas nós estamos enganados. Segundo a palavra, Deus é o amor, e toda manifestação de Deus através da nossa vida é o amor. É quando Deus pode usar integralmente de nós que nós podemos amar. Aquilo que nós definimos como amor, humanamente, não passa dos nossos próprios interesses. Então nós queremos garantir alguma coisa, trazer a segurança, formar uma família, mas essa família, ela só é unida enquanto os interesses de ambos os integrantes são satisfeitos. Porque uma pequena transgressão, tudo se acaba. Enquanto Deus, Ele sabe que dentro da nossa natureza não existe nada de bom, nós, enquanto humanos, não temos a percepção disso. O diabo, ele coloca diversas ilusões na nossa cabeça, principalmente que nós estamos perto de Deus, que nós somos religiosos e que nós somos melhores que as outras pessoas. Então, ser bom não é uma questão de depender de Deus, mas uma vontade pessoal de cada um. Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para mudar aquilo que está dentro de nós. Se isso fosse possível, ninguém buscava um psicólogo para tentar entender os seus próprios sentimentos. E o que são os nossos sentimentos? São os espíritos que estão perto de nós se manifestando, tentando dizer algo a nós. E assim também, Deus tenta dizer as coisas, mas Ele sempre está falando por parábolas. Porque se nós não temos o Espírito Santo, nós não conseguimos compreender aquilo que Deus faz. Nós não temos sabedoria, nós não temos conhecimento, nós não temos a luz que é necessária para que os nossos olhos eles possam ver. Isso não está em nós e não faz parte de nós. Então nós só conseguimos amar na plenitude de tudo isso que essa palavra significa, quando Deus está conosco, quando o Espírito Santo, o Consolador, Ele está habitando na nossa vida. Porque eu já me arrependi dos meus pecados, eu já me converti dos meus maus caminhos, eu busco a palavra de Deus todos os dias, o meu alimento. Eu pratico as coisas que o Senhor coloca dentro do meu coração e dos meus pensamentos. O amor humano, ele é muito estético, ele sempre está preocupado e sempre tem medo do que os outros vão pensar. O amor de Deus não pensa em nada, ele só pensa em Deus. A alegria do amor de Deus é obedecer a Ele e não às pessoas e nem aos nossos próprios interesses. Se você busca os teus interesses, você não é um servo que serve ao Senhor, você está servindo ao diabo. E você pode nem achar que é isso mesmo, que eu estou exagerando e que as coisas não é assim. Você tem todo o direito de achar o que você quiser, mas nem porque você acha as coisas são o que você acredita ser, e os teus sentimentos estão dando testemunho disso. Se a gente vai lá em 1 Timóteo 1, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis.
Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Timóteo era alguém que estava sendo preparado por Paulo para meio que assumir o posto dele. Ele sabia que o chamado dele estava chegando ao fim. E ele estava passando os conhecimentos que ele tinha adquirido com uma vida cheia do Espírito Santo. E esse conhecimento ele é passado de um para o outro. Isso que nós fazemos nos devocionais. É trocar conhecimento da vivência do Espírito Santo, por viver perto de Deus, por buscar na palavra de Deus a nossa sabedoria, o entendimento, o nosso conforto, a nossa paz. Então nós podemos testemunhar coisas que somente Deus vai revelar àqueles que Ele diz que é a sua família, que são os que obedecem a Deus. Se a gente for olhar o contexto dessa passagem, eles viviam discutindo a palavra de Deus, discutindo por que deveria se circuncidar, por que não deveria, por que o Messias não deveria ser daquele lugar que ele veio, e ficavam só discutindo. Então eles esqueceram tudo que Jesus fez para ir lá na palavra de Deus e falar: olha, tudo isso que vocês estão vendo é mentira. Porque o diabo, o que ele quer fazer é confundir. E Paulo chegou em Timóteo e disse: olha, presta atenção numa coisa. O nosso chamado aqui não é agradar as pessoas. O nosso chamado aqui não é convencer as pessoas. O nosso chamado é amar. Amar. Por isso, quando alguém diz: olha, eu não faço mal para ninguém, então eu sou uma boa pessoa, você não é. Porque o nosso chamado é amar. Não é não fazer nada ou fazer mal, é amar, é praticar, é permitir que Deus use do nosso corpo para fazer aquilo que Ele quer, para que nós possamos fazer e cumprir o nosso chamado. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Então, como que eu posso amar uma pessoa se o meu coração não está puro? Eu só fico pensando mal dos outros, eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho sentimento de ira. Eu não consigo nem me expressar. Qualquer coisa que acontece, eu xingo das piores coisas. E tudo se justifica por si só. O ignorante espiritual, para ele, tudo é normal porque todo mundo faz. Eu tenho medo do que todo mundo faz, porque aqueles que não fazem nada estão tomados pelo mal, porque quando nós tentamos nos convencer de que existe um pecado, uma doença na nossa alma, que está entristecendo o nosso coração, que está destruindo a nossa vida, que está acabando com os nossos recursos, e nós começamos a tentar ser melhores, nós vemos o quanto é difícil renunciar a tudo isso. Porque sempre vem um querendo comentar uma coisa, falar outra coisa, julgar outra coisa. Quer sempre ficar desviando o caminho para que nós não possamos obedecer ao Senhor. E às vezes nós temos uma confusão nisso. Essas pessoas que Paulo estava dizendo para Timóteo não ficar discutindo, eram pessoas da igreja. E aqui a gente olha a igreja como se a igreja fosse a noiva de Cristo, pura e imaculada. Como se não viesse falsos profetas, como se não existisse fariseus, como se o anticristo não fosse vir de dentro da igreja. A gente colocou simplesmente: aqui é a casa de Deus e tá pronto. Você não precisa saber mais nada. Só precisa saber isso, ó. Paga aqui, frequenta aqui, dá glória aqui. O dia que nós precisar de mão de obra gratuita, a gente te chama para trabalhar e você vai estar ótimo. Só que não, né? Fica na tua casa, se sentindo mal, pensando na própria vida, pensando em tirar a própria vida. Se a gente conseguisse enxergar a quantidade de pessoas que pensam isso, que se sentem cansadas, sobrecarregadas, que não aguentam mais o que vive, que por qualquer coisa choram, qualquer palavra gatilha, essa pessoa chora e sente toda a dor, e isso é um calvário que ela vem carregando. O que adianta a gente viver assim?
O que adianta a gente falar que está perto de Deus se Deus não consegue mudar o nosso próprio coração? Você acha que o Espírito Santo não tem poder para trocar os nossos sentimentos de bons para ruim? Ou eu sinto a mesma coisa que uma pessoa sem Deus sente? Tem alguma coisa errada naquilo que eu acredito. Porque a gente consegue distinguir muito bem o que é luz e o que é escuridão, mas chega na nossa vida, a gente passa uma borracha e faz de conta que tudo, que a escuridão é luz e é isso. Porque nós não conseguimos aceitar que na nossa vida só existem trevas. Então eu preciso ter um coração puro, porque Jesus purificou o meu coração, uma consciência limpa, porque eu já pedi perdão sobre as coisas, eu já li a palavra de Deus e passei sobre o exame da palavra, a minha vida, os meus atos. Jesus já apagou do livro, que era o livro das transgressões, e escreveu meu nome no livro da vida. E a minha fé ela é verdadeira, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e nós ouvimos a palavra de Deus todos os dias, e não apenas ouvimos, mas praticamos e sentimos tudo aquilo que ela traz de bom para nós. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. É eu esquecer o amor, é eu esquecer a palavra de Deus, esquecer servir ao Senhor, para ir defender uma igreja, muitas vezes, que ela está totalmente errada. É eu querer defender idolatria, é eu querer defender coisas que não estão escritas na palavra de Deus, mas você não sabe por quê? Porque você nunca leu. Ao invés de aprender sobre Jesus da boca de Jesus, você quer ouvir de Jesus da boca dos outros. Eu estou aqui chamando, vocês venham aqui que eu quero te apresentar alguém. Aqui está a palavra, conversa com ele. Tenha o seu encontro com ele. Eu não estou aqui falando, vinde a mim e fiquem comigo. Não, vinde a Cristo, eu não sou ninguém. Eu sou como João Batista, a voz que clama no deserto. Aquele que vai vir depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Só que eu consigo conversar com pessoas que estão no meio da escuridão. Sabe por quê? Porque eu vivi a minha vida inteira na escuridão. E não só vivia, eu anotava cada dia que eu vivia na escuridão. Eu conheço os sentimentos da escuridão. Eu sei o que é viver sem esperança. Eu sei o que é viver buscando alguém e acreditando que aquilo poderia modificar os meus sentimentos. Eu sei o que é ter tudo e viver como se não tivesse nada. Tudo aquilo que todos sentem, eu senti. Só que eu senti algo além de mim. Algo que somente Jesus poderia fazer. E por eu me definir ateu e por viver longe de Deus, o dia que eu vi a luz, eu não podia contestar que ela não existia, porque eu nunca tinha visto nada igual. E vai falar que não existiam pessoas da igreja perto de mim? Por que eu não via Cristo? Por que eu não vejo os comportamentos que eu vejo hoje? Por quê? Porque a maioria vive equivocado numa religiosidade que não existe. Se perderam no meio das discussões. Se perderam. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Tem tanta gente defendendo doutrinação como se fosse um mestre da lei, mas ele não entende nada do que ele está falando, ele está repetindo. Ele está repetindo. Por isso, quando nós mostramos na palavra de Deus as coisas, é como Jesus fazia isso, era com a igreja. Só que eles não têm versículos para mostrar que a idolatria pode, porque ela não pode. Nós temos que entender que a Bíblia é um contexto, é uma história que ela vem se desenrolando. São promessas que são feitas e são cumpridas. Então, onde a Bíblia termina? Lá no Apocalipse. A última coisa que foi escrito é o livro das revelações. São as coisas que ainda faltam acontecer. A segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, as trombetas, a terça parte do céu e tudo aquilo que vai acontecer. Agora, o que vem antes são cumprimentos de profecias. Eu não posso ficar olhando e querendo justificar com um livro do passado, com um livro daquilo. Posso sim entender como o Espírito Santo agiu sobre aquelas pessoas. Porque a sabedoria é ouro. A sabedoria é ouro. Porque uma pessoa que vive sem entender os seus sentimentos, ela não controla suas ações. Porque ela não sabe se ela obedece a Deus ou se ela obedece o diabo. E se ela não entende a voz de Deus, ela está sempre obedecendo o diabo.
Por isso que o resultado da vida dessa pessoa na prática não é nada. Não é nada a não ser alguém que busca os seus próprios interesses. Sabemos que a lei de Deus é boa, mas tem um porém, se for usada como se deve. Olha que o que transforma algo bom ou ruim não é o que ele é, mas o uso que se faz daquilo. E nós temos que ter maturidade de entender essas coisas. Se eu vou lá e dou uma cesta básica para alguém, eu estou fazendo algo bom ou ruim? Depende, porque não é isso que importa. O que importa é a intenção. Deus ele fala assim, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faça. Se você estiver fazendo algo por mim, eu já estou sabendo o que você fez. Você não precisa falar para mais ninguém. Mas a pessoa que busca os seus próprios interesses, ela vai querer contar, vai querer postar. Ai, porque amigo, eu fui ajudar hoje lá. Trabalhei, coitado das crianças pobres, fui dar brinquedo. Você acha que você está ajudando alguém com isso? Você acha que um brinquedo muda a vida de alguém? E eu não estou desmerecendo quem faça isso não, porque eu posso dar um brinquedo, dar a palavra de Deus, evangelizar a casa daquela pessoa, e isso vai mudar a vida daquela criança. Porque eu ter o que os outros têm não me torna no que os outros é. Quantas pessoas não têm Bíblia dentro de casa? A maioria. Quantos são cristãos? Quantos abrem a Bíblia para ler? Você olha a coitada da Bíblia, está até seca, coitada. Na mesma página, parada, dura, tá morta. Bíblia que não é folhada, tá morta. E eu não preciso ler ela e ficar grifando. Grifa. Cara, se você for grifar a Bíblia, você vai grifar ela inteira, se você continuar lendo ela todos os dias. Porque hoje chama atenção baseado no que eu estou vivendo hoje. Na segunda vez que eu estou lendo, meu sentimento já é outro, minha maturidade já é outra, eu já entendo melhor o que Jesus disse, eu já vou grifar outra parte. Na terceira, cara, daqui a um pouco você grifou a Bíblia inteira. E eu não estou te criticando por isso, eu estou dizendo que isso é estética, isso é aparência. Sabe, querer mostrar, olha como eu leio, olha como eu faço. Olha como eu tenho que grifar porque eu tenho medo de esquecer de Deus. A lei de Deus não está na folha, está dentro de mim. Eu sou a Bíblia que as pessoas precisam ler. Eu sou o amor que se manifesta do Senhor. Porque quando eu amo, Cristo vive. E eu vivo junto com Ele. Se a gente continua lá em Tiago 2, versículo 17, 19 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhado de ações, é coisa morta. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Tiago é o irmão do nosso Senhor. Ele pôde conhecer Jesus de todas as formas possíveis. E você imagina a surpresa quando ele viu Jesus fazendo milagres, quando ele viu Jesus expulsando demônios, como ele viu tudo aquilo acontecendo, como ele viu o seu irmão sendo crucificado. Nós temos às vezes que parar para tentar entender que a Bíblia é feita de pessoas. Pessoas que serviram ao Senhor e não aos seus próprios interesses. E olha o que ele está falando sobre a fé. Portanto, a fé é assim. Como é a fé? Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tá, vamos ler e entender o que ele está falando. Como que eu aumento a minha fé? Segundo a palavra de Deus. Ouvindo as palavras de Jesus. Lendo a palavra de Deus. Então, maravilhoso. Eu estou lendo a palavra de Deus. Eu estou adquirindo fé. Por quê? Porque eu consigo reconhecer espiritualmente a presença do Espírito Santo. E a fé é justamente isso.
é você saber distinguir qual voz está falando com você, se é a voz de Deus ou é a voz do diabo. Como eu sei isso? Pelos meus sentimentos. Se eu estou me sentindo bem, é a presença de Deus. Se eu estou me sentindo mal, não é. Só, não precisa de mais nada. E às vezes a gente está querendo olhar o outro como se o mal fosse o outro, como se a negatividade dos meus sentimentos fosse o outro, mas é a ausência de uma vida espiritual viva. Então, adianta eu ler a palavra de Deus? Adianta eu aumentar a minha fé se quando o Senhor fala comigo eu não obedeço? E é o que ele está falando aqui, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E aqui você pode cair no equívoco de novo, de achar que alimentar o corpo é ação de fé. Ah, eu ajudo as pessoas, eu faço um sopão. E eu não estou desmerecendo, eu só estou dizendo, não é só isso. A ação que ele está falando aqui não é ficar alimentando o pobre, não é ajudar na quermesse, não é ser uma cela, não é nada disso. Ele está falando, se você não permitir que Deus te use, a tua fé é morta. Porque nós temos fé para que o Senhor possa se manifestar através de nós. Só que quando nós não temos uma vida cheia do Espírito Santo, a gente se contenta com isso. E achar que é ficar distribuindo as coisas para os outros, e é isso. Quando Jesus ele pede para dar tudo aos pobres e seguir ele ao jovem rico, ele estava falando, tira aquilo que você é apegado para que você possa me servir fielmente. E o dinheiro é uma coisa na vida dele, na tua vida pode ser outra. Você pode ter coisas na sua vida que você acha que você não vive sem e você não entrega essas coisas para o Senhor. E é isso que o Senhor está falando. Meu, como que eu posso te usar se você tem dependência emocional pelas pessoas? Se você não aceita a sua vida? Se você não consegue controlar os teus desejos? Se você não faz nada? Se você não renuncia? Se você não consegue nem dizer a verdade para mim? Nem assumir a razão das coisas? Como? Então nós temos que entender que basta ler a Bíblia? Não. Eu preciso me permitir ser tomado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me levar por lugares, por desertos, por tentações. Eu vou passar pelo perdão, eu vou passar olhando a minha própria vida, vou isolar, vou mudar a minha forma de viver, vou mudar a minha forma de divertir, vou quebrar todas as cadeias que existem de dependências emocionais, vou romper todos os vínculos doutrinários. Eu sou servo de Cristo. O meu Senhor é Jesus. A minha confiança está no Senhor, o meu relacionamento é com o Senhor e eu me relaciono com pessoas que o Senhor diz. E é isso. Nada além disso. Porque a nossa satisfação vem em obedecer ao Senhor. Olha a pergunta que ele faz. Você crê em um só Deus? Você crê em um só Deus? Você crê? Você acha que isso é o suficiente? Você acha que isso é o suficiente para ser cristão? Só creio em um Deus? Não, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e eu gosto dessas orações pronta e repetitiva, mesmo que Jesus fale que não é fazer, mas eu nunca li, então não tem problema, né? Deus, ele conhece o meu coração. Esse é o discurso do isentão. Aquele que não tem relacionamento com Deus, é isso que ele fala. Pode ouvir a carrocinha. Olha o que ele fala. Você crê que é um somente Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Olha o que ele está comparando. A religiosidade de uma pessoa assim é um demônio. E eu falo que se você está com Deus é uma coisa e se você não está é com outra. Olha como o demônio ele engana. Olha como o demônio ele faz. E tremem do quê? De medo. Ah, tem medo no teu coração? Na palavra fala que o perfeito amor antes lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E se nós formos perdoados, nós não seremos castigados. Olha como os nossos sentimentos eles estão contando uma história diferente da tua imaginação. Você pode achar milhões de coisas, mas no final vai acontecer aquilo que Deus quer. Você pode criar milhões de planos, mas no fim você sempre acaba fazendo aquilo que você não quer, porque é o pecado que está agindo em você. E sem Cristo é impossível renunciar ao pecado. Seu tolo, seu tolo, seu tolo. Enquanto eu não conheço a palavra, eu sou tolo. Você lê a Bíblia? Não lê? Por que você não está lendo ainda? Ah, é difícil. É difícil, sem Deus é impossível ler.
É impossível. Com Deus tudo é possível. Você vai começar lá em Mateus. Tem uma Bíblia que é mais fácil por causa das palavras. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. É essa que você vai começar. Você vai começar em Mateus e vai lendo uma folha por dia. E por favor, se você fala para mim que você lê a Bíblia, mas você fica em Provérbios, Salmos, Eclesiastes e só, você não lê a Bíblia, tá? Você desculpa. Você vai me perdoar. Isso daí não é leitura da palavra de Deus, tá? Então você começa lendo lá no Novo Testamento. Eu preferia que você lesse umas 2, 3, 4 vezes o Novo Testamento inteiro. É 3 meses cada vez que você for ler. Aí a hora que você estiver bem entendidinho do Novo Testamento, você vai para o Antigo e continua. Aí show de bola. Não dá, é impossível uma pessoa que ela tá tomada pelo Espírito Santo ficar com esse comportamento louco. Ai, porque... E sempre uma desculpa. Obedecer não é ficar falando se quer ou não, é abaixar a cabeça e ir lá e fazer. É sentir prazer em obedecer. Tem gente que sente prazer em ficar questionando, em fazendo. Nossa, pessoa é cansativa. Não dá nem vontade de ficar perto. Tudo quer explicar, não quero saber. Deus, quando Ele coloca algo dentro do nosso coração, já é completo, é começo, meio e fim. Eu não preciso visualizar todas as coisas, mas eu sei que no momento certo as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Se você acha que você tem fé, mas não obedece a Deus, a tua fé não vale nada. Por isso que a tua vida não muda. Por isso que você não dá frutos. Porque nós conheceremos as árvores pelos frutos. E que fruto que você tem dado? Só vive atrás dos seus próprios sonhos, seus próprios interesses. Ai, você não ora pra mim. Ai, que minha filha, isso aqui. Mesma converseira toda vez. Vai ler a palavra de Deus e vai se arrepender. Vai se arrepender. Se reconhece que você não tem fé para que Deus possa te dar fé. Porque enquanto nós não reconhecemos quem nós somos e não aceitamos, nós continuamos sempre do mesmo jeito. Sempre tropeçando nos mesmos lugares, sempre se vendendo pelas mesmas coisas. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Olha um exemplo. Abraão conversava com Deus. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele teria um filho. Só que ele não tinha filhos. Deus foi cumprir essa promessa, ele tinha mais de 90 anos. A mulher dele também é idosa. Aí Deus foi lá e falou assim, ó, sabe o filho que eu te dei? Sacrifica. Nossa, mas Deus vai matar... Onde vai? Deus fala por parábolas. Deus aqui ele só queria ver se Abraão obedecia ou não. Isso é fé, é obedecer. Deus deu, amém. Deus tirou, amém também. Não é para saber se eu quero ou não quero, se é ou se não é. Obedecer é justamente isso. Pessoas tomadas pelo Espírito Santo, elas estão prontas para obedecer. Conversão é obedecer. Quando que você deveria se batizar? Quando você tivesse aprendido a obedecer. Porque você acha que o batismo vai ser algo que vai te dar alguma coisa. E o batismo é algo para tirar alguma coisa de você, que é você mesmo. Você veja como a gente não entende as coisas e acha que vai ser um instrumento mágico. E não é. A fé é justamente isso. Eu vou me batizar quando o Espírito Santo disser vá lá e faça. Não quando eu vi os outros fazendo e eu acho que eu tenho que fazer o que os outros fazem. Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Então ele não quis saber. Ele foi lá, pegou o seu filho, pegou a lenha, subiu e levou. E o menininho perguntou, pai, o que nós vamos oferecer no altar? Deus vai prover, filho. Deus vai prover. Deus queria que ele matasse a criança? Não, Deus estava vendo a obediência. E Deus às vezes está pedindo alguma coisa para ver se você é obediente e você não consegue entender. Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. A minha fé precisa ser suficiente para eu poder obedecer a Deus sem medo e sem desconfiança. Por meio da sua fé, por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Então, como que eu completo a minha fé? Como que eu chego no final da transição? É quando eu aprendo a obedecer a Deus de todo o coração, sem questionamento e sem nada. Amém?
Nosso amor precisa ir além das palavras. Jesus precisa estar presente em nossa vida. Que Deus ele possa nos ensinar a ser mais como Ele. Que nós possamos renunciar ao pecado. Que Jesus ele possa nos perdoar. Perdoa, Senhor, por tudo que nós temos feito, por todas as vezes que nós te desobedecemos, pelos maus pensamentos, pelos maus desejos, pelo egoísmo. Perdoa, Senhor, por crucificar a Ti todas as vezes, porém defender aqueles que não merecem o Seu amor. Por medo de perder, insegurança. Que o Senhor possa converter o nosso coração, que a Sua palavra possa ser o nosso guia e que nós possamos completar a nossa fé através das nossas ações. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.